ritmo da sua vida. Bem-vindos à Agenda Visual, o ponto de encontro para quem vive e sente a fotografia aqui na Rádio Movimento. Este é o vosso programa quinzenal dedicado a todos os entusiastas da fotografia, onde destacamos as melhores iniciativas relacionadas com a fotografia em Lisboa e em todo o país. Estamos no ar às quintas-feiras, entre as 20 e as 20h50, sempre com novas propostas para partilhar convosco. Eu estou por cá de 15 em 15 dias, acompanhado alternadamente por 4 fotógrafas muito ativas, Ana Baião, Ana Brígida, Clara Azevedo e a Céu Guarda. Olá, que está aqui hoje comigo nos comandos do programa. Olá, Céu, como é que vai? Boa noite, olá. E além disso, temos sempre um convidado especial para nos falar dos seus projetos e experiências no mundo da fotografia. E hoje temos o prazer de receber o Pedro Loureiro. Olá, Pedro, bem-vindo. Boa noite a todos. O Pedro vem-nos falar sobre os seus projetos mais recentes e partilhar histórias do seu percurso na fotografia com mais de 3 décadas. É verdade? Mais de 3 décadas? Estás velho, pá. Céu, eu passo já o microfone para te fazeres uma pequena apresentação do Pedro e depois avançares com a conversa. Ok. Então, a ideia de convidar o Pedro Loureiro é porque, para além dele ser um fotógrafo que eu acho que é especial, também trabalhamos há muitos anos juntos, começámos juntos no Independente, já lá vão muitos anos, nos anos 90, e depois tivemos um percurso sempre em paralelo, criámos a Câmara Foto, idealizámos a Câmara Foto, somos os dois primeiros cofundadores, depois é que chamámos e convidámos os outros e, para além disso, trabalhámos muito mais vezes juntos na grande reportagem, enquanto ele enquanto editor. Enfim, atravessámos aqui as 3 décadas juntos em várias fases e em vários momentos e continuamos juntos. E o Pedro agora está com alguns projetos, eu acho que é a altura dele falar deles outra vez, não é? Porque claro. Andou aqui um bocadinho esquecido dele próprio. Pedro. Os projetos anda esquecido, tenho 3 filhos, enfim, 2 pequeninos e uma grande, fui avô, portanto tudo isto tem... Recentemente, não é? Recentemente. Parabéns. E portanto tudo isto ocupa muito tempo, não é? Porque criar filhos não é propriamente idealizar projetos, é outra coisa. Não queremos que tu fales dos projetos futuros, queremos agora que fales deste teu último projeto mais recente. O meu último projeto tem que ver com a Catarina Eufémia, toda esta história que houve à volta dela e esta romantização da Catarina Eufémia. Este projeto foi um projeto que eu fiz com o Paulo Barriga, portanto isto é um projeto 50-50. Trata-se de um livro e de uma exposição. Esse livro foi apoiado pelas comemorações de 25 de Abril, através da DG Artes, e portanto ganhámos esse projeto e avançamos. Entretanto, o livro foi publicado o ano passado, em maio, e por altura das comemorações dos 70 anos do assassinato da Catarina Eufémia. E basicamente este projeto é uma ideia que me persegue há muitos anos. Aliás, a minha filha mais velha chama-se Catarina e tem muito que ver com a história da Catarina Eufémia, por ser uma mulher de poder, de emancipação, de uma série de questões. Ela é morta em 52 em Baleizão, no Monte do Olival, e portanto ela é assassinada pelo tenente, um tenente da GNR. O nome não se diz porque há uma prática de o nome do assassino não se fala. Basicamente neste projeto o que eu fiz, e o Paulo, que é de Baleizão e que conhece muito bem a questão da Catarina Eufémia, porque há mais de 30 anos que ele trabalha com a questão da morte e com tudo o que se falou à volta da Catarina, então decidimos, há cerca de 2 anos, era um projeto que nos perseguia, decidimos tentar um apoio, ver quais seriam as hipóteses.
e como se avizinhavam os 50 anos do 25 de Abril e, portanto, os 70 da morte dela, decidimos fazer. Basicamente é um livro que parte, só há uma fotografia conhecida da Catarina Eufémia, que é a fotografia, é um retrato dela, aparentemente não existe mais nenhuma imagem dela, e eu, como conheço muito bem a Baleizão e todo aquele território e Quintos onde ela vivia na altura quando foi assassinada, deambulei pelo território com aquilo que eu conhecia, com as ligações que eu sabia, portanto fotografei paisagem, fotografei pessoas. As pessoas são 6 mulheres que eu fotografei, que são as novas Catarinas Eufémias. São mulheres que trabalham o campo e que têm exatamente as mesmas questões que a Catarina Eufémia tinha em 52. Portanto, a Catarina Eufémia é assassinada num campo de favas e não numa seara, como durante muitos anos se falava nisto, porque deu jeito a muita gente. Porque é mais bonito um campo de searas do que um campo mais romântico, do que um campo de favas. Exato, de trigo, no caso. E, portanto, a questão do território ali impunha-se porque Catarina Eufémia surge, portanto, a luta dela, digamos, surge com a industrialização da maquinaria de trabalhar o campo e a falta que havia. A parca começou a haver muito menos necessidade de mão de obra e, portanto, ela foi ao Monte do Olival exigir melhores salários onde estavam outras mulheres da outra aldeia a trabalhar, e é aí que o capataz decide chamar a GNR, não é? Portanto, a GNR vai, discute, impõe uma violência sobre ela. Primeiro batem, ela estava acompanhada, ela tinha 3 filhos. Ela estava acompanhada de um bebé de 9 meses na altura, portanto, que tinha ao colo, e portanto, ele bateu-lhe primeiro, enfim, e depois acaba por ser morta com uma metralhadora pelas costas com 3 tiros. Entretanto, a partir daí passam-se uma série de coisas em Baleizão, a ocupação por parte da GNR de Baleizão durante muito tempo, imposição de uma espécie de estado de sítio. Portanto, esse território foi fotografado por mim e foi documentado do ponto de vista texto pelo Paulo Barriga, que são histórias que ele foi apanhando ao longo de 30 anos. E com essas histórias ele escreve a partir de relatos que ele ouviu durante 30 anos, e como só havia a tal fotografia dela, eu tive que encontrar uma forma de trabalhar sobre isso. Esta fotografia que nós estávamos aqui a ver tem aqui um texto, Custódia Periquito Passarinhas, não é? Sim, a Custódia era uma companheira da Catarina Eufémia, e essa fotografia do cavalo de alguma forma representa a fome que havia, ou seja, tanta fartura no campo e tanta fome, neste caso, não é? Quando se vê a imagem há... Portanto, eu tive que encontrar aqui fórmulas de passar esta mensagem, não é? Portanto, eram tempos de grande pobreza, havia tanta fome que os nossos pais nem à escola nos punham. Portanto, é uma imagem que, de alguma forma, representa uma metáfora disso, não é? Porque é um cavalo que está nitidamente com fome, não é? Estando ele num campo com tanta erva para comer, com tanta... Este livro foi lançado quando? Este livro foi lançado a 19 de maio do ano passado, em Baleizão, no Lavador de Baleizão. É um espaço magnífico para expor, aliás, e decidimos expor lá a 19 de maio, que era os 70 anos das comemorações do assassinato da Catarina Eufémia. Uma homenagem. Uma homenagem, espécie de homenagem, sim. Depois o livro tem várias imagens, começa com um tríptico da paisagem que fica entre Quintos e Baleizão, que seria o caminho que a Catarina Eufémia teria feito no último dia. Como escreveu o Paulo, nesse dia ela foi com os 3 filhos da Reata, que é uma expressão com ela, e voltou num caixão. Portanto, fez o caminho a pé e quando voltou já ia num caixão.
Depois tem várias imagens, o lavador, tem onde ela teria lavado, portanto teve que se idealizar algumas imagens que correspondem Mas essas dela. imagens partiram, foi entre ti e o Paulo Barriga, Sim. tiveram assim, Muita conseguiram, ligação porque com o Paulo, é complicado, não é, fazer este projeto sem... Sem imagens, não é? Porque poderíamos ter ido para imagens de arquivo, que não havia dela, mas havia certamente, e existem, não é? De outras pessoas. De outras pessoas do campo, de trabalho do campo, mas optámos por só fotografar o território onde ela teria vivido. Claro. Não é? Com a indicação de várias pessoas que nos diziam, ela lavou ali a roupa, ela também trabalhou naquele campo, ela passava por esta rua, enfim. O livro também foi acompanhado por uma exposição. O livro é acompanhado por uma exposição. Essa exposição tem estado em itinerância. Teve em Baleizão, teve em Serpa. Era suposto estar noutros locais, mas curiosamente a ideia foi sendo abandonada por quem nos convidou também a expor lá. Não sei muito bem porquê, mas foi assim. A exposição virá a Lisboa em maio, à Galeria Stolen, e portanto que é um espaço que tem a Stolen Books, que é uma editora de livros. Que é a editora do livro também, não é? Do livro, sim, neste caso foi a Stolen que editou, e será feito. A data ainda não está exatamente marcada, porque esta questão agora das eleições levantam-se várias coisas. Mas a ideia é ser a inauguração, a apresentação do livro e da exposição à volta do dia 15 de maio, 16, por aí, sensivelmente. É essa a ideia. Agora em maio deste ano, claro. Depois, nós achamos que, apesar de... Enfim, parece que é o final, mas pode não ser. Portanto, a exposição, a ideia é continuar para outros locais que nos convidem. Em Lisboa a ideia é haver um debate também, uma série de conversas à volta do processo e do processo da Catarina Eufémia. Da história da Catarina Eufémia, sim. Quando estivermos mais perto, devemos ter a ocasião de falar outra vez dessa tua exposição e certamente vamos estar presentes. E é verdade que é muito importante esta homenagem, não esquecer, porque toda a gente sabe a história da Catarina Eufémia, mas é bom recordá-la sempre e tudo o que isso representa. É porque, sabes, Bruno, a questão é, eu conheço bem o país, porque há muitos anos que viajo de um lado para o outro e no país muito. E há, de facto, ali naquela região do Baixo Alentejo, Baleizão, Serpa, há uma emancipação da mulher muito, muito forte. E nós achamos, e depois com conversas que tivemos com várias pessoas, achamos que de facto partiu também desta história da Catarina Eufémia, não é? Apesar dela ser, ela era absolutamente desconhecida até o dia em que foi assassinada. Deu um ímpeto. Olha, então nós vamos dar um salto do Alentejo para Cascais e vou fazer a nossa primeira sugestão de exposições. E o Centro Cultural de Cascais reafirma a sua aposta em aproximar o público português das obras dos maiores nomes de fotografia mundial, como tem feito várias vezes, várias exposições que eles têm levado lá. Agora, com a abertura da exposição inédita aqui em Portugal, o Rodney Smith, a Alquimia da Luz. Patente até 25 de maio, esta exposição é uma oportunidade única para conhecer a obra de um dos grandes nomes da fotografia mundial. Pela primeira vez em Portugal, mais uma centena de fotografias do artista norte-americano estão em exibição, revelando a sua visão singular do mundo, marcada pelo surrealismo, humor e rigor estético inconfundível. Rodney Smith, natural de Nova Iorque, construiu uma carreira de mais de 45 anos, colaborando com publicações como The New York Times e Vanity Fair, além de criar campanhas para marcas de moda como Ralph Lauren. Inspirado pela pintura surrealista de René Magritte e pela precisão técnica de Ansel Adams, Smith criou imagens meticulosamente compostas que parecem desafiar a fronteira entre a realidade e a fantasia. A sua técnica era purista, fotografava exclusivamente em filme, com luz natural e sem recorrer a retoques digitais. A Alquimia da Luz reúne retratos e paisagens que transportam o visitante para um universo
onde a ordem geométrica e a narrativa visual se fundem. Anne Morin, curadora da exposição, descreve Rodney Smith como um verdadeiro engenheiro do tempo perdido, que media e calculava cada detalhe para alcançar a imagem perfeita. E é verdade, quando vês as fotografias, é realmente muito meticulosa a sua composição. A exposição pode ser visitada até 25 de maio, no Centro Cultural de Cascais, de terça a domingo, das 10 às 18, e a entrada tem um custo de 5 euros. Eu julgo que eles fazem um desconto para os moradores de Cascais, mas é só para isso. O resto temos que pagar, infelizmente. Olha, mas é assim. Eu passo o microfone de céu e para tu falares um bocadinho então do percurso profissional do Pedro e falarmos um bocadinho mais de trás e o que é que o trouxe, o que é que o trouxe aqui? Porquê é que ele veio aqui? Sim. Olha, porque aceitou o convite para já. E não, ele veio aqui porque aqui há um mês e tal atrás eu comecei um projeto com a Galeria Imago e mais um projeto com um grupo, com um pequeno grupo informal chamado 4x5, que se propõe dinamizar um pouco a Galeria Imago fora do Festival Imago. E nesse sentido temos a ideia de uma programação, não é muito formal porque eu sou professora, não tenho o tempo que desejaria, mas dentro desta possibilidade de programação idealizamos um ciclo chamado Revisitar. E o Revisitar tem a ver com pessoas que nós queremos, como nos filmes, voltar a mostrar e voltar a chamar para os outros os poderem ver, não é? Porque os fotógrafos fotografam para que os outros possam ver e o Pedro tem um trabalho extraordinário do meu ponto de vista e para mim ele é um dos maiores fotógrafos portugueses, embora ele não saiba. E sobretudo na capacidade que ele tem de entrar, de retratar os outros e de criar essa relação com os outros que é muito forte, é muito poderosa a maneira como ele fotografa os outros. E, portanto, nesta oportunidade de o chamar para a 4x5, ou seja, para a Galeria Imago, através deste grupo informal chamado 4x5, o Pedro aceitou o desafio com mais 3 pessoas. E eu escolhi uma fotografia dele e ele fez ricochete e escolheu uma fotografia minha. Entramos aqui num diálogo de 2 imagens que se relacionam de certa maneira, uma muito mais frontal, que é a dele, claro, e a minha muito menos frontal, mas andamos nisto há muitos anos, os dois, e fizemos muitos trabalhos juntos. É muito engraçado porque com o Pedro Lara aconteceu sempre uma coisa que não era muito ortodoxa. Foi quando trabalhávamos na imprensa, enfim, no jornal onde nos conhecemos, no Jornal Independente, nós fazíamos trabalhos juntos. Aquilo era um bocado estranho para as pessoas que viam, diziam, mas como é que vocês assinam a termos 3, o João Tabarra fazia parte, éramos um trio que assinava junto, e as pessoas diziam, mas quem é que carregou no botão, quem é que fotografou, não é, Pedro? Na verdade eram as ideias, porque nós fervilhávamos de ideias, tínhamos montes de ideias e, portanto, o facto de assinarmos os 3 tinha a ver com tudo o que concebíamos a 3, e foi um momento muito, muito, muito rico nas nossas vidas, penso eu. E foi importante o fotojornalismo. Foi muito importante na imprensa, assim, foi assim o desafiar, e foi também uma ruptura muito com o passado, não é? Nessa altura nós queríamos mesmo desafiar e romper com aquilo que era a ideia do jornalismo muito com muitos a prioris e muitos clichês que nós destruímos. Que existia no jornalismo na altura, sim. E como é que tu chegaste à fotografia, Pedro? Como é que... Olha, eu cheguei à fotografia porque talvez com 12 anos havia um amigo dos meus pais, fotógrafo, viajava para o mundo, foi um tipo que teve problemas com a ditadura cá e decidiu ir viver para a Suécia. Na Suécia conhece, ao que sei, uma mulher que era filha do dono de um grande grupo de imprensa sueco. Portanto, a partir daí ele, que já era bom fotógrafo, era um tipo muito, muito curioso, e começou a trabalhar, portanto, a fotografar, e começou a viajar para o mundo. E quando passava por casa dos meus pais, talvez uma vez por ano,
ele falava nas viagens que tinha feito e aquilo miúdo começou-me a bater na cabeça. Depois eu também tinha outra coisa que é às vezes pergunto, mas porquê é que isto aconteceu? Que é todos os sábados eu ia ver uma sessão de cinema, de filmes. Portanto, 12 anos, eu tenho 55, estamos a falar em 80 e pouco. Lembro-me frequentemente de ir ao cinema que havia em Aveiro, que era o Avenida, que teria talvez 1500 lugares. Eu cheguei a estar em sessões era só eu, não havia mais ninguém. O meu pai perguntava, mas porquê é que tu vais para o cinema e tal, aquela coisa. Eu gosto das imagens, gosto de ver imagens animadas e acabei na fotografia. Portanto, depois aquilo fixou-me, fiz o 12º que não acabei cá e, entretanto, colocou-se a hipótese de eu estudar, continuar os estudos. Já não me interessava muito os estudos clássicos, digamos, outras disciplinas, já nem me lembro, isto 87, 86. E, entretanto, o meu pai disse, olha, mas há hipótese disto para Paris estudar. E eu aí agarrei-me e, portanto, fui para a França, fui para Paris estudar. Depois estive lá há quase 3 anos e quando voltei, com o portfólio debaixo do braço, é quando conheço a Céu Guarda. Tu eras editora, mas tinhas influência. Não, mas sim, espera aí, nós não tínhamos editor. É uma coisa que vale a pena falar aqui, é que no Independente não havia editor de fotografia. Todos éramos editores, claro. E todos tínhamos uma semana na revista, porque nós estávamos mais na revista, cada semana um editava. Pronto, quando o Pedro chegou, vimos o trabalho dele, eu e o João Tabarra nós tínhamos o poder de decisão, porque nesse aspecto foi um jornal muito interessante, né? No aspecto da imagem, e não só, mas no aspecto da imagem sim, porque nós tínhamos muito poder sobre as decisões que se tomavam ao nível de quem é que podia trabalhar ali, quem é que deveria estagiar, aprender. Era uma espécie de laboratório de ideias e, portanto, havia muita gente que passava por ali. Uns ficavam, outros não é? Mas houve muita gente que passou por ali. E o Pedro ficou e, portanto, trabalhámos assim uns bons 8 anos, se calhar, não sei, já nem sei, 7 anos, por aí, sim. Juntos, sempre juntos na revista e sempre muito envolvidos. Muito envolvidos com novas possibilidades, novas ideias, novas maneiras de fazer. Era uma escola. E depois disso, tu passas a trabalhar para outros jornais? Sim, depois do Independente em 97, 98, baralho-me um pouco. 98, fevereiro de 98, exatamente, fevereiro de 98, havia várias questões que se levantavam no Independente, a CEL tinha saído talvez 2 semanas antes de mim, ou 3, talvez. Deixaste-o órfão. Não, saiu logo a seguir. Portanto, nem deu tempo para ser pior. Saiu logo a seguir. E o João Tabarra saiu logo a seguir. Sim, foi tipo 2 meses, um mês de diferença. Assim. Sim. Aquilo já não me interessava, porque havia ali muita política, muito lobby, muita coisa. E deixou de ter aquele interesse que nós víamos no jornal. Aquela motivação, era aquela família, aquela motivação. Quando saí do Independente, no mesmo dia, não havia ainda telefones portáteis, mas cheguei a casa e tinha uma mensagem da Mónica Belo, que estava na altura, que tinha sido editora da revista com quem nós trabalhávamos, que estava na grande reportagem a trabalhar com o Miguel Sousa Tavares. Ela liga-me e diz, olha lá, ouvi dizer que saíste do Independente. Estamos a falar de tempos inacreditáveis. Eu disse, sim, saí. O Miguel quer falar contigo, porque acho que se calhar devias vir para aqui trabalhar. E eu, ok. E assim foi. Portanto, comecei a trabalhar na grande reportagem mensal, que foram tempos absolutamente maravilhosos, porque eu passei de um semanário em que trabalhava um louco, né? Nós trabalhávamos, aquilo era fins de semana. Eu acho que havia alturas que nós nem férias tínhamos, mas por vontade nossa. Sim. E fui trabalhar para a grande reportagem com o Miguel, com a Mónica Belo, ainda mensal na altura, e era de facto a grande reportagem na altura, e estamos a falar em 98, era assim um impacto, não é? A possibilidade que nós tínhamos ali. Tanto a Mónica como o Miguel eram incríveis nas decisões. Havia o proprietário da grande reportagem, que era o Sr. Coronel Luís Silva, dono da Luz ao Mundo, que dava de facto absoluta liberdade para trabalharmos. Eu nunca ouvi dizer isto, mas parece que ele dizia, quando se falava em despesas, ele dizia, meus amigos, eu ganho mais um dia
a vender pipocas nos cinemas do que um ano inteiro com a grande reportagem. Portanto, para mim, isto é para vocês fazerem o que acharem melhor. O Miguel é que sabe, está tudo bem. Depois estive na grande reportagem até quase ao fim, porque a grande reportagem, entretanto, o Miguel sai, passado uns anos, entra o Francisco José Viegas, ainda com a revista mensal, e a dada altura, questões de grupos financeiros e lobbies e sei lá o quê, a grande reportagem vai parar ao grupo onde estava o DN, o JTN, o Luz ao Mundo, portanto aquilo foi tudo comprado. Aí trabalhei na grande reportagem ainda semanal, com o Francisco, também ótimo diretor, daquela forma que ele tem de trabalhar, super bem disposto sempre. E, entretanto, o grupo, o que é que aconteceu? A grande reportagem, entretanto, surge Control Invest, portanto, o Joaquim Oliveira decide chamar não me lembro. Mas vêm outras pessoas, vêm outras pessoas muda, que acham que aquilo começa a mudar. Renova como no Independente. Chegas a uma altura que já não estás. Eu estive lá, depois aquilo que passa para a ANS, Notícias Sábado, que era um suplemento da Global na altura, Notícias, sim, dirigido pelo Francisco Camacho, com quem eu tinha trabalhado no Independente, e a Céu também. Mas então já tínhamos fundado a Câmara Foto nessa altura. Entretanto, fundámos a Câmara Foto em 2002. E aí começam os teus projetos, começam tu a fazer os projetos também. Sim. Pessoais. Aí foi outro independente, de alguma forma, não é? A ideia como nós acreditávamos na fotografia, no poder da fotografia, as possibilidades que tínhamos. Estamos a falar de 2002, em Portugal ainda não havia assim agências, havia, claro, a Reuters, a Luz. Sim, mas um coletivo como a vossa não existia, foi o primeiro. Sim, uma câmara foto não. Que no início tínhamos a ideia de ser uma agência independente, não é? Nem sequer era para ser coletivo. Exato. Ainda teve assim 3 anos, mas era uma estrutura impossível para nós. Não? Sim. Depois, em 2005, também por várias questões, e depois de uma ida a Perpignan, em que o cartaz, portanto, aqui começo, sempre pensei nisto, mas em 2005 é quando me bate mesmo a questão da ética na fotografia. E foi quando eu me comecei a afastar, entre aspas, do suposto fotojornalismo, que é o quê? E isto não me vou esquecer. Quando cheguei a Perpignan, falava-se na ética, no cuidado que se tem que ter com as pessoas que se fotografam. Eis que o cartaz de anúncio de Perpignan, do Festival de Perpignan, um ótimo festival, com ótimas exposições, é disso que se trata. Eu olho para o cartaz e o cartaz é uma fotografia no Iraque, que vai ao colo do pai, supostamente o pai, e que a fotografia é ela a meter. Ela estava toda ensanguentada, teria sido ferida por bombardeamento, um ataque suicida, não me recordo exatamente. Sei que ela colocava a mão à frente do fotógrafo, como quem diz, não me fotografes. E a verdade é que esta fotografia chega a cartaz de Perpignan. Eu aí disse, não quero isto. Sendo que os meus colegas, como a Céu, a Sandra Rocha, o Guillaume, enfim, o Alexandre Almeida, todos tínhamos esta opinião. Não havia dúvidas sobre isso. Mas eu senti-me ali meio encurralado e achei, isto não é para mim. Saio em 2005. Também saí porque queria manter os meus amigos próximos de mim, portanto não me queria zangar com ninguém e, portanto, achei melhor, pessoal, eu vou dar a minha volta. Mas nós não tínhamos essas questões do fotojornalismo não eticamente incorreto dentro da Câmara Foto? Isso dentro da Câmara Foto, não, mas falávamos sobre isso. Trabalhávamos, era com outros, sim, com alguns meios de imprensa. Da ética. E passas então a fazer projetos teus como esse livro que trouxeste aqui? Depois, ainda em 2002, o Zé Maçãs de Carvalho, que organizou um projeto que era uma espécie de missão fotográfica na região da Bairrada, sobre o vinho, e convida-me para um projeto grande, um livro que acaba por ser editado pela Síria Alvim, que dá por nome Topografias da Vinha e do Vinho. Ou seja, nós mapeámos um território à volta sempre da questão da vinha e do vinho. Também teve uma exposição muito grande no Museu de Anadia, que tinha acabado de inaugurar, e depois esteve aqui em Lisboa na Cordoaria Nacional, salvo erro.
E esse é talvez o primeiro projeto em que eu trabalho, em 2002 ainda, portanto, antes ainda da câmara foto, absolutamente independente do jornalismo. É aí que eu comecei a fotografar. O que é que eu levo? Eu levo para este projeto, ele convidou-me na altura já por causa dos meus retratos. Toda a questão que se coloca no retrato. Depois das topografias da vinha e do vinho, portanto, surge a câmara foto, eu ainda estava na altura na grande reportagem. Em 2005 fico como editor da Notícias Sábado, porque o Francisco Camacho convidou-me dizendo: foste pai, portanto eu fui pai a primeira vez em 2005, e ele diz: lá, aceita lá, ficas aqui mais sossegado, tens uma filha pequenina, para que é que andas sempre aí a viajar e tal. Eu acabo por ficar como editor, que foi uma experiência ótima. Entretanto, em 2008 decidi também, de um dia para o outro, decidi não, cansado disto, porque eram aquelas pressões dos grupos económicos, de imprensa, Saio em 2008 e no dia também que saio, em 2008, telefona-me o Francisco José Viegas, diretor da Lera, da revista que na altura era mensal, e pergunta-me: olha lá, ouvi dizer que tu saíste da revista, estou interessado em que venhas para cá fotografar. E, portanto, durante anos e anos fui fotografando sobretudo escritores, não é? E aí fotografava outras coisas e usava muito o arquivo para ilustrar ou para acompanhar textos sobre literatura. E estive lá até 2000, até o Covid. O Covid é que é 2020. Portanto, eu estou de 2008. São 12 anos? São 12 anos na Lera. E simultaneamente fazes projetos teus, ou não? Simultaneamente. Vais lançando alguns projetos? Vou lançando alguns projetos, sendo que, como pai, e pai presente e acompanhar a minha filha mais velha, na altura, é sempre aquele equilíbrio entre família, partir em viagem, voltar, gerir tudo isso. Tive sempre a sorte de estar com pessoas que me acompanhavam nisso. E depois em 2008, 2009, 2010, faço este livro sobre a sardinha com outro fotógrafo, Luís Silva Campos, e com o Luís Alegre. Nós somos muito amigos e na altura, numa daquelas almoços, já não sei, jantar, e se fizéssemos um livro sobre a sardinha? Começámos a pensar num livro sobre a sardinha e fizemos histórias das pessoas, o maior comedor de sardinha de Lisboa, Varina que vendia a sardinha ainda com a canastra. Sim. Está aqui, estás a ver agora aqui a capa do livro. Sim. Esta é de que editora? Isto é da editora Limão. Nós na altura inventámos um nome. Boa. Que eram umas vezes sim, outras vezes não. E foi muito curioso, porque este livro, nós acreditámos que isto de facto ia vender. Vendeu bastante, mas achávamos que ia vender muito mais. E chegámos a ter uma espécie de... A gente chamava-lhe uma espécie de sardinetes que andavam vestidas, a filha da Céu Guarda, a Laura. Com os chapéus de sardinhas, com os barretes de sardinhas. Tinha uma t-shirt que dizia sardinha e andavam com uma canastra com os livros a vender nas festas de Lisboa. Em 2020, Este projeto é de 2010, 2011. Está bem. Então, mas isto está sempre isto. Agora até para o internacional, passas a sardinha, não sei o quê. É um livro que está em Tinha que mudar a capa e chamar-lhe sardina, talvez. Olha, faço aqui uma interrupção, faço aqui uma sugestão. Há muita conversa para o Pedro, mas já antes apresentou um bocadinho do passado e o historial dele, acho bem. E vou falar aqui do Espaço Procurar-te, que apresenta até 5 de Abril a exposição coletiva de fotografia Change of Season, que reúne o trabalho de 13 fotógrafas nascidas na segunda metade dos anos 90. Com curadoria de Sofia Estudante, também ela desta geração, a exposição não só destaca a diversidade de olhares e expressões destas artistas, como também reflete sobre a transformação contínua, define a identidade individual e coletiva. O ponto de partida da exposição surge do poema homónimo de Audre Lorde, que questiona o processo de nos tornarmos quem somos. A ideia de mudança, renovação e fluidez percorre as obras expostas, que abordam temas como o crescimento, a perda, a resistência e a descoberta. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
E é esta a premissa que guia os trabalhos apresentados, onde a fotografia capta momentos de metamorfose, tornando visível o que muitas vezes passa despercebido. Além de dar visibilidade a jovens artistas no meio ainda desigual, isto porque elas são jovens e são mulheres, não é? A exposição propõe um encontro transformador entre obras que dialogam entre si, mantendo a sua singularidade. Participam a Adriana Jordão, Ana Alejos, Beatriz Banha, Beatriz Blasi, Carla Rebelo, Carolina Lino, Carolina Tardã, Catarina Cesário Jesus, Cristiana Ortiga, Eugénia Burné, Joana Índice, Rita Rui e Vera Cruz. Não sei se alguma foi tua aluna, porque elas são praticamente todas eu conheço da muitas Escola delas. Superior de Belas Artes e outras do Duarte, tenho ideia. Catarina de Jesus, eu trabalhei com ela o ano passado, eu conheço algumas delas. Calculo que sim. E é bom estarem jovens aqui e mulheres nesta altura. Esta exposição é mais uma iniciativa da Procurarte, a associação cultural dirigida pelo Nuno Ricot, que tem desempenhado um papel fundamental na produção e divulgação de projetos artísticos e culturais e na dinamização de eventos que incentivam a criatividade, a inovação e a partilha do conhecimento. E para além da exposição, durante este período a Procurarte organiza uma série de eventos complementares. No sábado 15 de março, já este sábado, pelas 15h30, será exibido o documentário Unidas por Bissau de Yara Lee. No dia 21 de março, uma sexta-feira, haverá leituras partilhadas de textos com as autoras e com convidados. No sábado 29 de março, realizam-se conversas sobre os temas abordados na mostra e, para encerrar, no dia 5 de abril, acontece a finissage, uma festa de DJ, um ambiente de celebração e encontro. Por isso há vários convites para irmos ver esta exposição. Quem não conhece a Procurarte está na Rua Neves Ferreira 88 em Lisboa, está aberta de segunda a sexta-feira entre as 15 e as 19, a entrada é livre e estão todos convidados então para ir lá. Eu proponho que se calhar fales tu agora de uma sugestão tua, Céu, de uma exposição. Sim. E depois passamos a conversa para o Pedro. Tenho duas sugestões. Uma já foi falada aqui a semana passada, ou há 15 dias, mas eu vou voltar a reforçar que é indispensável ir ver a exposição da Nan Goldin, ou da Intimidades em Fuga, que não é só da Nan Goldin, tem no sentido desta ideia de intimidade e deste mergulho na intimidade, vale a pena ver esta curadoria muito, muito interessante e dos artistas que esta curadora vai buscar, que é a diretora também do Museu do CCB, não é? Ou do Museu de Arte Moderna. Os artistas que ela vai buscar e que envolve com o trabalho da Nan Goldin é muito interessante, não os artistas só, mas as peças que ela foi buscar para interagirem com o trabalho da Nan Goldin, desde a Helena Almeida, a Cindy Sherman, o Wolfgang Tillmans, o João Tabarra também, e este envolvimento destes artistas com a ideia de intimidade, partindo do trabalho da Nan Goldin, é uma coisa que eu acho que foi das melhores coisas que eu vi este ano, e vi já coisas muito boas, e tivemos aí o Nicholas Nixon também em Cascais, também muito bom, mas esta exposição tem uma curadoria muito especial e eu reforço que é preciso passar por lá. Eu já fui lá, vou levar os meus alunos outra vez lá, da Antónia Arroio, e vou voltar a vê-la sozinha, porque acho que é mesmo um momento para também mergulhar nesta questão um bocado amargurada da intimidade, mas não é uma intimidade escondida, é uma intimidade muito expressa por aqueles artistas todos e pela Nan Goldin sobretudo. Para além disso, queria falar da exposição que está precisamente na CC11, dos alunos finalistas de fotografia lá da Antónia Arroio, que eu acho que é uma exposição que vale a pena ver. Eles são muito jovens, têm 17, 18 anos. Nós montámos esta exposição, eu, o Bruno Santos e o Alexandre Almeida, com muita dificuldade, porque a escola é uma estrutura muitas vezes complicada de conseguir gerir, até no interesse dos próprios alunos, mas foi um desafio este ano que se concretizou muito bem. Eu acho que vale a pena as pessoas passarem por lá para ver o que é que os jovens de 17 anos são capazes de fazer
e como é que somos capazes de fazer uma ligação. A exposição chama-se Urbanidades, fala da ideia de cidade e da ideia de rua, que é uma área da fotografia muito pouco explorada neste momento pelos jovens, pelos mais novos, porque há um certo receio do não é? Como sabemos, com os direitos de imagem as coisas estão muito diferentes e, portanto, isto também foi um desafio para eles vencerem um pouco esse medo, porque ainda temos o espaço público, ainda podemos fotografar na rua, embora as pessoas pensem que não, e estes jovens pensam que é proibido. Isso é muito interessante perceber quando eles nos chegam, não, mas é proibido fotografar na rua. Temos que perguntar às pessoas, eventualmente, se as pessoas não quiserem, vocês vão respeitar isso, mas ainda é o espaço público. E isto culminou nesta exposição destas 33 pessoas, muito jovens, que eu acho que funcionou muito bem e que é preciso perceber que há aqui que os mais novos também têm um olhar muito interessante. Às vezes não é o mesmo que nós estamos à espera. Pronto, e há matéria eu convido a comunidade a passar pela CC11 para ver. Sim, e agradeço à CC11 também termos convidado também. Na Rua de Val Santo António, 50A, ao pé de Santa Apolónia, e está aberta de quintas a sábados, entre as 3h30 e as 7h30. E eu acho que passávamos aqui agora para projetos futuros que tu não podes abrir muito. Nós também não temos muito mais tempo para depois conseguir falar ainda de umas exposições, a não ser que tu queiras abrir e pronto, a gente corta depois as nossas apresentações de exposições. Mas fala um bocadinho então lá do projeto futuro, na verdade estou com 2 e com mais 2 ou 3 ideias. Um deles já estou a trabalhar sobre ele, embora ainda não... O apoio ainda não tenha sido concedido, mas já iniciei porque temos uns timings a cumprir, um tempo de lançamento sobre o Baixo Alentejo. Região de Beja, Serpa, Baleizão mais uma vez, por aí. Depois estou a trabalhar no meu arquivo, finalmente consegui tempo para mexer no arquivo de 30 e tal anos. E foi um convite que o Luís Alegre da Salon Books me fez já há cerca de 3 anos. Temos vindo a adiar, mais por mim do que por ele. E, entretanto, agora finalmente iniciei esse processo que é mexer num arquivo. Ainda de físico, muito dele, né? Até 2005, possivelmente 2006, eu só fotografei com filme analógico. E, portanto, tenho milhares de imagens que fiz, que nunca as vi, provavelmente, porque no tempo do Independente, quando vinhamos, era no limite para revelar, para imprimir, para escolher. Sim, e tenho encontrado muita coisa para trás. Claro. Houve também muita coisa que se perdeu com o final do Independente, nomeadamente diapositivo, ficou muita coisa lá que ninguém sabe muito bem onde é que foi parar. Mas o que eu tenho do meu lado, tenho estado a trabalhar nisso. Finalmente consegui tempo para isso. Este livro, em princípio, sai até final do ano, também na Stolen Books, e não é propriamente um apanhado, mas é o trabalhar num conjunto de cerca de 200 imagens e relacioná-las e ver o que é que daí sai. Boa. Terá provavelmente 1 ou 2 textos, o Maçãs de Carvalho provavelmente vai escrever, talvez o David Santos, a Lígia Afonso, há 2 ou 3 pessoas que vão escrever sobre o meu trabalho. Sobretudo o Zé Maçãs de Carvalho, que me acompanha desde os anos 90 e que já escreveu muito sobre o meu trabalho. E é isso, e tenho outras ideias, mas estas 2 são as mais... O meu arquivo é certo, o outro projeto do Baixo Alentejo, já tenho uma boa parte avançada, mas estou ali num impasse agora à espera de... Parece-me bem. Tu também começaste a olhar para o arquivo, para o teu arquivo, ou não tens? Eu já comecei a olhar há mais tempo que o Pedro, porque eu sou mais velha que o Pedro, portanto, eu já comecei a olhar há mais tempo e também tenho aqui um projeto de livro, também passa um pouco, aliás tenho 2, mas um deles passa mais pelo arquivo do que o outro e tenho um projeto para realizar no Porto no fim do ano, mas não posso falar ainda muito, que também se relaciona de certa maneira com as artes plásticas e com a fotografia e com o meu arquivo. Okay. Eu vou só aqui fazer rapidamente uma apresentação de uma exposição, uma sugestão de uma exposição que inaugura amanhã
Casa de Imprensa, às 18 horas, chama-se Da Ucrânia com Humor, da Ucrânia com Humor, não é com humor, do fotojornalista Adriano Miranda. São fotografias e crónicas que ele publicou no jornal, que foram publicadas no Jornal Público e que são testemunho da guerra na Ucrânia. O primeiro conjunto de imagens foi captado em março de 2022, durante a sua primeira deslocação ao país, que foi como enviado especial, ia escrevendo e tinha as crónicas, as suas fotografias que foram publicadas de 1 a 10 de março desse ano. E a exposição está com os textos em português e ucraniano. Estas fotografias, esta primeira parte, centra-se sobretudo nas pessoas, na dor, no medo, mas também na resistência e na esperança. E estas imagens juntam-se agora nesta exposição. Estivemos nós a fazer uma seleção de fotografias tiradas na segunda viagem dele em abril de 2024 e aqui o contraste já é evidente. As novas imagens refletem um ambiente mais sombrio, onde o desencantamento e a exaustão se tornam visíveis. É já outra Ucrânia. E mais do que um simples registro fotográfico, esta exposição convida a uma reflexão profunda sobre a guerra e presta homenagem a todas as suas vítimas. 3 anos depois do início do conflito, sem um desfecho à vista, esta mostra ganha ainda mais relevância, apesar de algumas movimentações diplomáticas que ninguém leva muito a sério, não é? A realidade no terreno continua a ser marcada pela incerteza e destruição. Por isso é uma exposição a ser visitada até 11 de abril, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 18, com entrada livre na Casa de Imprensa em Lisboa. Tu já há bocado falaste um bocadinho no projeto do coletivo 4x5, não é? Da exposição que lá está. Tu que gostavas de apresentar também alguma sugestão de alguma exposição, Pedro? Olha, há uma exposição que inaugurou talvez há 15 dias, no Pavilhão 31, no Júlio de Matos, que foi, eu não conheço muito bem o processo, mas foi organizada pela 28, com a curadoria do Sandro Rezende, que é uma exposição que se chama Cura, que tem... Trata-se, enfim, é uma exposição muito curiosa, porque além de ter ótimos fotógrafos, expõe as questões da saúde, não é? Da nossa saúde, o que é estar internado, relações com médicos, relações com o próprio corpo. E tem, de facto, imagens incríveis e é uma exposição que vale muito a pena. Eu não sei até quando é que ela está patente, mas acho que vai estar ainda há algum tempo. Mas está em trabalhos do António Júlio, do Maçãs, da São Trindade, do Augusto Brásio. Walter Vinagre, Luísa Ferreira. Luísa Ferreira também. Exatamente. Eu fui lá à inauguração, a exposição está muito bem, o espaço é ótimo, apesar de vez em quando somos atacados pelos aviões. Sim, que é um silêncio. Mas vale a pena essa exposição. O tempo é muito curto, nós estamos quase no final, gostávamos ainda de pôr aqui uma música. Vocês escolheram uma música que... estamos na rádio e temos que pôr uma música, não é? Temos que acabar sempre com uma música. Vocês escolheram 1º de agosto ao vivo pelos Chutes e Pontapés, e porquê? Porque é que isto foi ainda para mais... Tu escreveste a música da nossa vida. É? Pedro, queres dizer porquê? Sim, primeiro porque aquele 1º de agosto é um renascer, é quando se partia de férias, não é? E havia essa ideia de finalmente acabou-se este trabalho, não para nós, porque nós gostávamos. Nós trabalhámos em agosto. Em agosto, não é? Mas era assim. Era a música, era o vosso filho. Porque há muitos anos, ou eu envio no dia 31 ou no dia 1 de agosto esta música a Céu, ou a Céu me envia a mim. Boa. Todos, desde há muitos anos. Que nós, dia 31 ou dia 1, toma lá o 1º de agosto. É uma senha vossa, Pedro, então. Bom, então marcamos novo encontro convosco daqui a 15 dias. Até lá, boas descobertas visuais e ficamos aqui com o 1º de agosto dos Chutes e Pontapés. Obrigado.